Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Nesta terça-feira, dia 29 de junho de 2021, momento de fé, momento que contemplemos e rezemos com a palavra de Deus. Neste dia, um dia que celebramos também a festa de São Pedro e São Paulo, pedimos a bênção de Deus ao meditar essa palavra de Deus. E hoje essa palavra é tirada do Evangelista São Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, há neste episódio um contraste que chama a atenção. Por um lado, a barca, figura da igreja, é tomada por violência e violenta tempestade, a ponto de quase afundar. Por outro lado, Jesus dorme. Seria o sono de Jesus fruto de cansaço ou oportunidade para revelar-se aos discípulos como Messias, o Filho de Deus? Uma travessia em águas agitadas serviu para Jesus manifestar seu poder sobre as forças da natureza e revelar sua real identidade. A lição parece clara. Precisamos fazer de Jesus nosso companheiro de caminhada e missão, cientes de que Ele está conosco. Não há por que temer os contratempos. Se a Ele recorremos com fé, Ele fará reinar uma grande calmaria, onde antes havia ameaçadora tempestade. Mensagem de esperança para a igreja de todos os tempos e lugares. O barco, em meio à tormenta, retratava a vida das primitivas comunidades cristãs. Eles corriam o risco de ser tragada pelas ondas das perseguições e dificuldades que surgiam em toda parte. A primeira reação dos cristãos era de desespero, pensando que estava tudo perdido e que não seria capaz de superar aquela situação. Entretanto, essas comunidades não se davam conta da presença discreta, mas efetiva do Senhor no meio delas. O ressuscitado não havia deixado os seus entregues à própria sorte. Pelo contrário, estava ali, participando da sorte das comunidades e garantindo-lhe a sobrevivência. Jamais as pressões dos inimigos e perseguidores seriam suficientemente fortes para fazê-las desaparecer. O medo não se justificava. O Mestre continuava presente em cada comunidade. E realmente Ele está presente nas nossas vidas. Muitas vezes, quando os problemas vêm, passa talvez na nossa cabeça, a gente fica desesperada, preocupada e esquecemos que o Senhor está conosco. Ele já disse e nos prometeu: estarei convosco até o fim. Ele nunca vai nos abandonar,
porque Ele está presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E desce sobre vocês as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Uma terça-feira abençoada para todos nós. Um abraço e até amanhã.